Estamos trabalhando nessa carta apocalíptica, essa carta profética do Apocalipse, caminhando aqui versículo por versículo, onde eu estava relembrando, já fazem mais de 6 meses que nós começamos a trabalhar nessa carta, e estamos caminhando nela, né? Passamos já da metade, então agora vai, acho que um passo um pouquinho mais acelerado, mas como é bom falarmos da palavra de Deus. E para você que está chegando, então eu sempre dou essa pequena recapitulação, para que a gente se ache aí, né? E possa então caminhar no entendimento do texto bíblico. Essa carta foi uma revelação de Jesus Cristo ao seu apóstolo, ao seu discípulo amado João, quando esse estava exilado na ilha de Patmos, por causa do testemunho de Cristo. O imperador Domiciano, assim como os outros imperadores, eles tinham essa ideia de que eles eram Deus, e queriam ser adorados como Deus. Inclusive traziam sobre si um título em latim, Dominus et Deus, Senhor e Deus, sobre o imperador. E o seu busto, então, fizeram um busto, uma imagem desse imperador, e passavam pelas ruas, e todos tinham que ir lá acender incenso, adorar o imperador, aquele busto do imperador, para que houvesse paz no império e assim por diante. Os cristãos, é claro, vão falar que só existe um Senhor, que é Cristo. Nós não podemos acender incenso ao imperador, ele não é Senhor. Nero não era Senhor, Domiciano não é Senhor. E aí então nós tínhamos um lugar só para ir. Se você não adora o imperador, o Coliseu te espera, né? As feras estão famintas, e ali então elas precisam ser alimentadas. Um filé mignon cristão vai muito bem para elas, né? E aí jogavam os cristãos naquelas arenas, e eles diziam, Jesus é o Senhor. João foi exilado, jogaram ele não na arena, mas jogaram ele lá na ilha de Patmos, para que ele morresse e ficasse por lá e acabasse com essa história. Só que ali no meio da sua maior dificuldade, Jesus se apresenta e lhe dá a revelação, dá o Apocalipse a ele, com o propósito de ele falar às 7 igrejas da Ásia, e por consequência todos nós, falar que calma, por mais que o imperador esteja jogando o nosso povo nas arenas, estejamos sendo alimento para as feras, no final Cristo triunfamente retornará e vencerá o mal. Então acalma a igreja, e ele traz então toda essa revelação daquilo que virá, do final triunfante de Cristo, para encorajar as igrejas, para a gente saber quem é que está no trono. Não é César, não é Domiciano, nunca foi Nero, mas o nosso Deus está no trono. Então assim ele divide essa revelação. No 1:19 de Apocalipse nós vemos Jesus falando: João, escreve as coisas que você tem visto, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. E assim nós dividimos então o Apocalipse de algo passado, do presente e futuro. Mas como já tenho falado aqui, nós temos métodos distintos de interpretar o Apocalipse dentro do evangelicalismo. Não são todas as igrejas evangélicas que interpretam, que têm o mesmo método de interpretação desse texto, que é um texto altamente simbólico e apocalíptico. A literatura apocalíptica ela já é estranha por si só, certo? Inclusive foi um dos últimos livros a ser aceito no cânon sagrado, foi o Apocalipse. Lutero tinha certas reservas com o livro. Por quê? Porque ele é muito simbólico. Em outras palavras, ele é esquisitão, né? Você vai ver, vai falar de monstros, de bicho de 10 cabeças, fala de uma mulher em cima da lua, fala que negócio doido é esse, minha gente? E aí parece que é algo que foge muito do nosso entendimento, porque é altamente simbólico. Então a gente tem métodos de interpretação diferentes, e aqui nós estamos fazendo um método híbrido, pegando um pouquinho de cada um desses métodos e observando aquilo que a gente vai entendendo das Escrituras, certo? O que acontece é que Jesus fala para João: João, sobe aqui, vamos lá, vem aqui que eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer. E antes de ele observar tudo aquilo que vai acontecer, ele tem a visão do trono de Deus, e ele olha para o trono de Deus e vê aquele que está sentado no trono, e aquele que está sentado no trono, ele tem o que em suas mãos? Um livro, selado, escrito por dentro e por fora e selado, e ninguém era nem digno de olhar para o que estava escrito no livro. Quem é digno de abrir esse livro? Eu quero saber o que está escrito nele. E ele chora, e de repente um dos anciãos fala: olha, não temas, porque o leão da tribo de Judá, ele venceu, e ele é digno de abrir
o livro e ler os seus selos, e abrir os seus selos e ler o livro. E aí então ele olha para ver o leão da tribo de Judá, e ele vê um cordeiro como que foi morto, e o cordeiro pega o livro que está na mão daquele que está no trono, e quando ele pega esse livro, o céu inteiro se prostra em adoração, e eles cantam o que nós chamamos a canção do Apocalipse, não é? Que a honra, a glória, o poder, seja o domínio, sejam a ele pelos séculos dos séculos, amém. E esse é o canto que nós vamos se juntar, né? E cantar um dia, todos juntos, e ali o céu se prostra em adoração, e ele começa a abrir os selos. Ele abre cada um dos selos numa forma de um sumário daquilo que todo está acontecendo no livro, e quando ele vai ler o livro, o céu fica em silêncio por meia hora, admirado. Agora o negócio vai ficar estreito, e agora? Está pronto para ler o livro, e aí ele começa a ler o livro. Que nós temos já de cara são 7 trombetas, 7 juízos de Deus sobre os pecadores, sobre essa terra, mas ainda para que eles se arrependam dos seus pecados. 7 deles, os 4 primeiros vão atingir o meio ambiente, o comércio e os recursos naturais desse mundo. Tempos difíceis virão, gente, a chamada grande tribulação, onde as taças, onde a ira de Deus, onde as trombetas serão tocadas. E as duas últimas trombetas, as 3 últimas, ele classifica como 3 ais, ai, ai, ai daqueles que vivem sobre a terra. E aí toca-se a 5ª trombeta com meses de tormento, 6ª trombeta, 1/3 da humanidade é atingida. Imagina o desespero, imagina as notícias. Você já parou para imaginar? Um relato, jornal falando 1/3 da população é levada, é tirada, por causa da ira do cordeiro. E aí antes de ele tocar a 7ª trombeta, há uma pausa, e nós estamos bem nessa pausa antes da 7ª trombeta, e nós estamos vendo no capítulo 12, algumas semanas, esses personagens estão aparecendo, uma mulher grávida, uma criança que está para nascer, e um dragão que tenta destruir essa criança. E nós vimos que a mulher grávida é Israel, nós vimos que a criança que ia nascer é Cristo, que nasceu, né, que é Cristo, e o dragão que tentou destruir a criança quando ela ia nascer, através de Herodes, né, que tentou dizimar mandou matar crianças de 2 anos para baixo, e muitas crianças morreram. Jesus foi guardado, foi levado ao Egito. Ele não conseguiu destruir a criança, então ele vai contra a igreja. Ele diz o texto que agora ele vai contra a descendência da mulher, ele vai contra a igreja, só que Deus a protege. E aí na semana passada nós paramos com esse dragão em frente a um grande mar. Ele parou na praia, ele não conseguiu, ele teve uma peleja no céu, ele perdeu, ele tentou acabar com Cristo, não conseguiu, ele tentou ir atrás da igreja, não conseguiu. Agora ele vai para a sua cartada final. Ele para na areia do mar, na areia da praia, diante do mar, e algo vai acontecer, e esse é o nosso texto dessa manhã. Apocalipse 13, abra lá de 1 a 10, e mantenha a tua Bíblia aberta comigo. Apocalipse é o último, tá? Mas que bom que você já está trazendo a sua Bíblia, graças a Deus. Apocalipse 13, de 1 a 10, mantenha aberta aí para a gente versículo por versículo, beleza? 13 de 1 a 10. O assunto, na verdade, eu fico até assim, coração meio apertado. Eu queria falar de outra coisa, mas nós estamos caminhando, e nós vamos ter hoje sobre esse tema, porque o capítulo 13, ele nos vai mostrar 2 instrumentos, 2 armas do dragão, ao atacar a sua igreja. Ele vai levantar 2 armas contra a igreja. São 2 bestas, ele descreve como monstros, como 2 bestas. Então ele olha primeiro uma besta que vai emergir do mar, e uma que vai emergir da terra. Uma besta que emerge do mar, ele vai descrever, ele está tendo essa visão, lembra? Ele vê essa visão, uma besta sai do mar, e é um monstro terrível, ele vai descrever para nós. E depois ele vai ver uma besta que sai da terra, e essa segunda besta é uma disfarçada. As 2 são terríveis, e 2 armas contra a igreja, o que a Bíblia chama do anticristo e do falso profeta. E hoje do 1 a 10 ele vai tratar da primeira besta, do 1 a 10, a besta que emerge do mar, que nós então chamamos de o anticristo. Lógico que nós devemos estar falando de Cristo, ele é o centro desse livro,
Ele é o centro dessa carta, ele é o centro das escrituras, ele é o centro dessa igreja, ele é o centro da nossa vida, ele é o ponto que culmina toda a história. Cristo, ele é o centro. Mas aqui no texto ele vai mostrar esse anticristo, que na verdade existem muitos anticristos durante a história, todos aqueles que se levantam com uma posição contrária à de Cristo, são anticristos que aparecem na história. É lógico que nós podemos classificar um monte deles, se você pensar. Lógico que a gente pensa nos mais, talvez, famosos, né? Aqueles que ganharam destaque na história, como talvez Hitler, Mussolini, todos esses são anticristos, né? Hoje nós vivemos num sistema onde sim existem anticristos no governo. Pessoas que vão contra os princípios de Cristo, então, por natureza são anticristos. Mas a Bíblia fala de um anticristo, um personagem que vai ser pior do que qualquer outros desses que levantaram. Hitler vai ser uma menina perto dele, uma criança perto dele, da ferocidade, do ódio que esse ser, que vai ser um homem, não é um sistema, não é um computador, não é uma ideia, mas a Bíblia diz que ele é um homem, e ele vai odiar a igreja. Nós não sabemos o que é perseguição ainda. Os irmãos lá atrás do primeiro século souberam, na mão de Nero, que era um anticristo, um dos anticristos. Aliás, a igreja primitiva via ele como o anticristo, até que ele morre. Depois Domiciano, que foi logo em seguida, aí ele morre, mas viram também ele como anticristo. A história vai passando, na época da reforma, os reformadores todos viam o Papa como o anticristo. E cada época candidatos vão surgindo. Todo presidente dos Estados Unidos é um candidato, sabia? É incrível, como todo presidente dos Estados Unidos é um candidato anticristo, eles acham, né? Eu nunca me esqueço de uma época, eu estudei nos Estados Unidos, morei lá por um tempo, e quando o Barack Obama subiu no poder, gente, ele ia dar discurso, tinha crente que ia no discurso dele e falava assim: você é o anticristo, eu sei. Filmado, está filmado. E aí ele dava risada, né? E aí o cara ficava mais bravo ainda, porque ele dava risada, parece que estava debochando dele. Você é o anticristo, eu sei. E um negócio assim, todo mundo lá. Então a gente tem vários candidatos aí, mas a Bíblia fala que existe uma pessoa que ele vai aparecer, ele é cheio de ódio pela igreja, porque ele não pode contra Cristo, e ele vem contra nós. Lembra que o dragão, ele solta aquelas suas águas pela sua boca, nós vimos, para tentar pegar a igreja, Deus guarda. Agora ele vai tentar a sua última tacada, a sua arma final, de destruição em massa, que é o anticristo. Então ele para na frente daquele mar, e agora ele vai falar sobre ele. E João tem essa visão, 13:1, vi emergir do mar uma besta, e agora ele vai tentar mostrar para nós quem é essa besta. Olha só, usa a sua imaginação, agora vai ter que usar. Olha como a visão que ele está tendo. Ela tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre seus chifres 10 diademas ou coroas, né? E sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta era semelhante ao leopardo, pés de urso, boca de leão, e o dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. É estranho, né? Que bichinho estranho. Aí eu cacei uma imagem, eu deixei aqui para você tentar só deixar vívida a tua imagem. Mais ou menos, uma besta que semelha-se com um leopardo, pés de urso, os pés estão escondidos, o desenhista ali achou que era demais, pés escondidos, mas é de urso, não é? Você tem ali 7 cabeças, 10 chifres, e aí mais ou menos aí. Esse bicho não existe, viu, gente? Isso é simbólico, certo? Não vai pensar que vai aparecer um bicho desse andando. Descobriram lá na selva amazônica um bicho desse. Não existe, é um simbolismo. Aí tem que olhar para um bicho desse e falar assim: o que João está vendo? Ele está vendo isso, ele descreve o que ele está vendo. Mas o que simboliza isso? E aí, se a Bíblia nos diz, nós temos a interpretação. Se ela não diz, nós não temos. Mas eu tive um sonho e revelamento. Não, você não teve. Eu vi as 7 cabeças, não, você não viu nada, você não viu. Então assim, se a Bíblia diz, a gente tem interpretação. Se ela não diz, você vai ficar no ar aí, não tem jeito. Há mistérios, o Deuteronômio vai falar que pertencem a Deus somente. O que Ele revelou pertence a nós, o que Ele não revelou pertence a Ele. Mas aqui a gente tem interpretação.
certo? Graças a Deus, e nós vamos tentar ver rapidamente isso aqui, e eu preciso puxar você lá para Daniel 7, porque Daniel tem a mesma visão, e ele é explicado para ele esses bichos. Então dá uma olhadinha comigo, está na tela para você, mantenha aberto o Apocalipse aí, e vamos na tela, Daniel 7, 23 a 25, que diz, o quarto animal, Daniel ele tem uma visão de 4 animais, e esse último que vai importar aqui para nós, o quarto animal será um quarto reino na terra. Opa, já começou a esclarecer, o quarto animal será um reino na terra que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra e a pisará com os pés e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Olha só, depois dele se levantará outro rei que será diferente dos primeiros e derrotará 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar o tempo e a lei. Olha o finalzinho, só para a gente se preparar, porque aqui é onde nós vamos caminhar. Se prepare. E os santos serão entregues nas mãos dele por quanto? Por um tempo, tempos, metade de um tempo, porque nós estamos na grande tribulação, e aqui nós estamos no meio da grande tribulação. Os santos, a igreja vai passar pela tribulação? Vai, olha o texto está dizendo. Os santos vão ser entregues na mão desse personagem, por um tempo, 1 ano, tempos, mais 2 anos e metade de um tempo. Os santos serão entregues nas mãos dele. Você lembra que Deus permite agora que os santos experimentem isso? Então nós temos aqui, já começamos a entender que a besta de Daniel, não, ficou esquisito, que a besta que Daniel vê, certo? É um reinado que Daniel está vendo, com 10 reis, e um desses reis vai abater 3, e esse vai se gloriar, vai se exaltar como o rei principal desse reino, e vai perseguir os santos. Mas ainda 7, 20, 21, deixa eu voltar uns versículos atrás, olha só. Também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça, e o outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 chifres, ou seja, aquele chifre que tinha olhos e boca, ele vê um chifrinho que tem olhos e boca, e falava com arrogância, e que parecia mais forte do que os outros chifres. Enquanto eu olhava, esse chifre fazia guerra contra os santos, e o que estava acontecendo? Estava vencendo. Está preparado? A profecia bíblica está dizendo que nós vamos ser entregues nas mãos dele, e ele vai lutar contra os santos e vai vencer. Ué, mas eu pensei que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, e você é mais que vencedor em Cristo Jesus, só que saiba que até a tua morte, em fidelidade, é derrota para ele, vitória para você. Nós temos que ter agora a perspectiva dos mártires. Você pode matar esse corpo, mas eu não nego o meu Salvador. César não é Senhor, Cristo é Senhor. Vai para a arena. Anticristo não é Senhor. Há um só Senhor, Jesus é o Senhor. Fuzila esse cara. A besta é derrotada porque você perdeu a sua vida em fidelidade. Então não se preocupe que nós vamos estar sendo vencidos por estar sofrendo na mão dele. A nossa vitória é na nossa fidelidade. É isso que vai concluir esse trecho do 1 a 10 de Apocalipse. A sua perseverança, a sua fidelidade é sinal da tua vitória, mesmo diante a perseguição desse ser chamado anticristo. Ele vai perseguir, ele vai vencer muitos de nós, só que a nossa vitória é a fidelidade. Ele não nos vence, as portas do inferno não vão prevalecer, e quanto mais ele apertar a gente, mais a igreja vai crescer. Só que muitos de nós vamos experimentar. Quem será que vai experimentar essas coisas? Olha o que o texto diz. Um desses chifres vai se levantar então, e vai fazer guerra, e vai estar vencendo, vai governar sobre os outros. E em Daniel temos essa besta como um reino. Aqui em Apocalipse, a besta, ela é uma pessoa. Ele vai transportar essa pessoa como a besta, que ele é o arquétipo de todo esse reino, o representante, o símbolo de todo esse reino. Olha o verso 2 aí de Apocalipse 13. A semelhança de novo, né? Ele é visto como leopardo, urso, leão. Isso remete de novo a Daniel, gente, porque Daniel, dá uma olhadinha aqui, ó. Daniel, ele tem 2 sonhos. Na verdade, um dos sonhos, o rei Nabucodonosor, é o Nabucodonosor que tem, né? E ele vai interpretar esse sonho. Nabucodonosor primeiro vê uma estátua,
mais ou menos dessa forma aí: a cabeça de ouro, o peito de prata, os lombos, né, de metal, e depois as pernas de ferro e barro, de bronze, e as pernas de ferro e barro. Aí ele não sabe o que é, e aí Daniel recebe então a interpretação. Deus dá a interpretação para Daniel, e ele fala: rei, olha, isso são reinos sobre a terra, você é a cabeça de ouro. Não vai ter reino tão glorioso, bonito, belo, rico quanto o teu. Depois de você vem um outro reino, que não é tão glorioso, mas ele vai ser importante depois. E ele vai descrevendo os reinos, e a gente sabe quais são os reinos por causa da história. A gente olha para trás, agora fica fácil, né? Daniel está olhando para frente, ele sabe que começa com Nabucodonosor, mas ele não sabe depois quem vem. Nós sabemos por causa da história, e nós vimos depois os grandes impérios, que era a Babilônia primeiro, o Império Medo-Persa, que veio logo em seguida, os gregos, né, com Alexandre o Grande, Roma, e finalmente um último reino, que aí nós estamos ainda aguardando, que é isso que nós estamos vendo, que é o reino do anticristo. E aí ele coloca 4 animais também, junto com essa estátua. Ele vê um leão, que é a Babilônia, a cabeça de ouro. Vai ver um urso, que é a Medo-Pérsia. Vai ver o leopardo com 4 cabeças. E é muito interessante que o reinado de Alexandre o Grande, depois, a história diz que depois que ele morre, divide em 4, né, os 4 dos seus generais, e divide todo o reino da Grécia, o império da Grécia, em 4 generais. Aí estão as 4 cabeças, os 4 reis, e com as asas, porque foi muito rápido. Então você olha para a história, dá certinho, e aparece a última besta, que é aquela que nós lemos, que tem um pequeno chifre, que aí já é tanto Roma, quanto também um simbolismo de um império que está por vir, que nós entendemos que é esse do anticristo. Por isso que aqui no 13 ele fala que ele se assemelha com um leopardo, tem as patas de urso, tem a boca de leão, porque a ideia é que esse reino será uma mistura de todos esses outros, um reino diferente dos outros. Ele não tem uma característica só, mas eles têm a mistura de todos os outros. É isso que João está vendo, e ele fala, ele tem aparência disso, como o leão, como o urso, como o leopardo. Então vai ser um reino feroz, um reino dominador. E agora João ele vai concluir nesse verso 2 falando que o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e a sua autoridade. O domínio do anticristo será feroz, perseguirá a igreja, e a pergunta é: você está preparado? A gente não está nem preparado para esse novo governo, quanto mais para o anticristo. Está preparado? Está preparado porque o negócio vai estreitar? Está preparado porque vão apertar? Está preparado que vão começar a querer fechar a igreja, taxar a igreja, proibir você de ler sua Bíblia? Eu vi um vídeo, gente, eu fiquei assim, achei um absurdo, de uma mulher que ela foi na frente de uma clínica de aborto no Reino Unido, na Inglaterra, e ela ficou parada, ela não estava fazendo nada, ela estava parada igual um poste lá, assim. E aí chegou um guarda e falou assim: o que você está fazendo aqui parado? Eu falei: estou aqui parada, olhando para a clínica. Você está orando? Ela falou: na minha mente estou. E ele prendeu ela. Está na internet esse negócio. Prendeu ela do artigo, sei lá qual era o nome do artigo deles lá, mas prendeu porque ela estava numa oposição em frente a uma clínica de aborto. Ela estava parada, orando no seu pensamento, e ela foi presa. Eu falei: gente, que negócio doido é esse? Onde é que nós estamos? Está preparado para algo que vai vir? Ele vai pegar os santos e vai vencê-los, vai perseguir, o seu reinado será feroz, terrível, ele vai nos odiar, pior do que a Grécia, Babilônia, Roma, tudo junto. Esse mundo ainda não viu um déspota como ele, não viu alguém cheio de ódio, porque a Bíblia diz que Satanás sabe que tem pouco tempo, ele não pode contra o Cordeiro de Deus, não venceu a igreja, agora ele vem querer causar o maior dano possível, e ele está vindo, e João vê isso. Verso 3, uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Cara, alguma coisa vai acontecer, talvez tenha um levante. Eu fiquei pensando, o que será que aconteceu? Talvez ele teve um levante, vamos acabar com essa besta aí, vamos dar um jeito nela, atira, dá uma facada, joga no precipício, faz alguma coisa porque é o anticristo, vamos contra o anticristo, vamos tentar acabar com ele, vamos dar um jeito. E parece que ele sofre uma
uma ferida mortal, diz o texto. Só que essa ferida mortal, alguns chegam até a falar que ele até, porque diz ferida mortal, então algo muito sério, que até ele mente, né, uma ressurreição. E a terra, sabe o que a terra faz? Se maravilha. E faz o que mais? Segue a besta. Verso 4, e adoram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. E ainda perguntam, falam um para os outros, quem é semelhante à besta? Quem é que pode lutar contra ela? O mundo não vai odiar, ele nos odeia, mas o mundo vai aplaudi-lo. Ele vem contra nós, mas o mundo vai se maravilhar com os seus milagres, com o seu poder. E nós vivemos uma época onde a gente ama milagres. Tem gente que corre atrás de milagres. Tem até um livro que foi lançado alguma época atrás, chamava assim, Perseguidores de Deus. Onde eles viam que tinha milagre, eles iam, não importa a igreja. Eram perseguidores de Deus, caçadores de Deus, alguma coisa assim. E eles iam caçando aonde a ação de Deus estava. Eles não estavam procurando Deus, estavam procurando os milagres, as ações. E eles aonde iam? Pessoas que faz um milagre, já está lá, creio porque ele fez um milagre. O anticristo, ele vai fazer milagres. Essa besta vai ser curada de uma ferida mortal, e o mundo vai se maravilhar, diz o texto. Vai se maravilhar, e vão adorar o dragão. Olha o que ele vai fazer, 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, quando você fala de anticristo, 2 Tessalonicenses 2 é obrigatório para nós, tá? Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e todo o engano de injustiça. Ele vai aparecer com poder satânico, ele vai aparecer com sinais e prodígios de mentira, ele é um enganador, mas ele vai conseguir enganar esse mundo que vai adorá-lo, e consequentemente, verso 7, olha, continua comigo, verso 5, consequentemente, verso 5, foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia. É lógico que ele tem essa autoridade, agora ele começa a proferir arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante quanto tempo, gente? 42 meses, que dá quanto isso em anos? 3 anos e meio, tempos, metade de um tempo. Profecia de Daniel, profecia do Apocalipse, nós estamos no meio da grande tribulação. Foi-lhe dado essa autoridade, e ele começa a blasfemar, durante os 42 meses, onde ele vem contra os santos, agora que ele tem autoridade, agora que o mundo o adora. Não pense que ele vai vir contra a igreja, e aí o mundo vai falar assim, coitada da igreja, direitos humanos, pastor, a igreja vai aplaudi-lo, é isso mesmo, esses crentes chatos, esses lunáticos. Tanto que Jesus diz no seu sermão profético, fala assim, olha, e vai chegar período quando eles vão matar você, e vão achar que estão prestando um culto a Deus ao matar vocês. Ele vai ser adorado, ele vem contra a igreja. Verso 6, a besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Ele vai difamar a Deus, difamar as coisas celestiais. O verso 7 diz que ele foi permitido, diz a minha versão. Está vendo? Tudo isso é permissão de Deus. Deus, ele está no trono. Lembram um dos temas de Apocalipse? Deus está no trono. Não pense que ele está vencendo, Deus está no trono, Deus vai julgar, e nós vamos chegar lá. Verso 7, foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos, e acontecesse o quê? E os vencesse de novo. Daniel refletindo aqui, certo? Foi-lhe permitido lutar contra os santos, e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Está vendo? É um governo mundial. Nós vamos ter um governo mundial. E aí eu comentei já uma vez aqui com você, porque parece difícil, né, pensar num governo mundial, com tantas leis dos países, com tantas regras, com dinheiro, língua, cada país a sua estrutura. Mas eu tinha comentado com vocês aqui uma vez, quero só relembrar, que nós já tivemos um governo mundial, pelo menos temporário, não é? Quando o secretário da Organização Mundial da Saúde, da OMS, ele deu um decreto, e falou assim, que todo mundo deveria ficar fechado em casa por causa da pandemia. Cancela-se as viagens, fecham-se as fronteiras, e todo mundo fique dentro de casa. O que todo mundo fez?
ficou dentro de casa. Não teve um país, bom, sei lá se não teve um país, né? Mas pelos noticiários, tudo que a gente revia, todos os países estavam em quarentena, todo mundo fechado. Um governo mundial. Foi fácil demais. Eu falei, que coisa mais fácil é essa? Alguém deu uma ordem, olha, por causa de saúde é melhor você ficar em casa, e todo mundo ficou. Crente, ímpio, seja quem for, todo mundo ficou dentro de casa morrendo de medo. Os crentes não estavam morrendo de medo não, a gente está falando, o céu está chegando, o céu está chegando, o céu está chegando, não é? Mas ficamos trancados, alguém governou o mundo inteiro, uma Organização Mundial da Saúde, está vendo como é fácil? Quando aperta nos pontos principais, saúde, economia, eles conseguem, e aqui é onde ele vai pegar, ele vai ter autoridade sobre todos a língua, povo, nação, e ela, a besta, será adorada por todos que habitam na terra. Então, para que ele agora, no restante do texto, deixa eu avançando aqui, o restante do texto nós vamos ver, mas um pouquinho mais para frente, que esse governo, ele vem porque o mundo tem que estar num absoluto caos. Para que esse governo venha, qual a razão de eu ter um governo mundial? Qual a razão de eu ter uma pessoa que vai comandar tudo? Porque eu tenho que ter um caos instaurado que ninguém pode resolver. E o primeiro deles é um estado de guerra, é uma situação de guerra, onde o anticristo trará paz. E eu vou pegar alguns textos para você aqui, Daniel 9, 26, 27 de novo. Até o fim haverá o quê? Guerra, e desolações foram determinadas, diz Daniel. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Está falando lá do anticristo, que vai ter guerras, que foi determinado, mas ele vai conseguir fazer uma aliança com muitos, é uma aliança de paz com muitos, por quanto tempo? Uma semana, e nós vimos que uma semana de Daniel refere-se a 7 anos, por isso que 3 anos e meio, 42 semanas, 1260 dias, ou tempos e meio tempo, né? Se refere a 3 anos e meio, é metade da semana, e ele fala que ele vai fazer um acordo de paz com as nações, parece que é um estado de guerra, e essa pessoa vem e dá paz. Imagina se você vê essa guerra da Rússia e da Ucrânia, imagina tantas pessoas mortas, tanta desolação, e de repente aparece alguém e fala assim, eu resolvo a paz, e faz a paz. De repente alguém pega Estados Unidos e Irã e faz a paz, pega esses países que têm conflitos e faz a paz, e ele vai trazer a paz, e as pessoas vão se maravilhar. Esse é o cara. 1 Tessalonicenses 5, olha o que diz, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite, quando andarem dizendo o quê? Paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. Então vai haver um momento de paz e segurança, e quem é que vai trazer essa paz, entre aspas, paz e segurança? O anticristo, e ele vai ser adorado por isso. Então tem um contexto de guerra, e vai haver paz e segurança, o mundo estará conturbado, e o anticristo ele vem nesse ambiente. Então para que ele apareça, precisa ter um mundo em caos. Segundo lugar, tem que estar um caos econômico, e ele trará solução econômica. Lembra, eu falei, na saúde a gente ficou tudo trancado, na economia a gente também vai baixar a cabeça. Os grandes governantes vão baixar a cabeça a um plano econômico que vai tirar todo mundo do buraco. Se não vai. No 13:17, como é que eu sei que é isso? Porque no 13:17, que vai ficar para o nosso domingo que vem, ele tem uma marca que ele instaura, e essa marca, seja ela qual for, uma coisa eu sei, que o texto diz, que ninguém nem compra, nem vende, se não tiver essa marca. Isso relata para mim comércio, compra e venda, mostra economia. Você só vai ter uma solução comercial, uma solução econômica, com esse instrumento que ele vai trazer, essa marca que ele vai trazer. Então parece que há um caos em guerra, ele traz paz. É lógico que a guerra ela acaba com a economia. Há um caos econômico e ele vai trazer uma solução, uma marca que vai ser uma solução de compra e venda. Então precisa estar um caos econômico. Está preparado ou não? Pastor, mas eu tenho aqueles meus bens, um dia ele vai acabar. Ou você acha que ele vai durar para sempre? A ferrugem come, o ladrão rouba, Jesus diz. Junte tesouros no céu. Calma. Mas o que eu vou fazer da minha vida? Ela vai nas mãos do anticristo, e você provavelmente vai morrer. Você não ficou feliz de ter vindo essa manhã? Pobre e morto?
Ah, Jesus vai arrebatar a sua igreja antes. Essa é uma escapatória que inventaram para você, viu? A rota de saída que no século, 2 séculos atrás, inventaram esse negócio. Mas a gente chega lá, calma, a gente chega lá. E ele vai confiscar, ele vai nos odiar, ele vai nos destruir, tem que ter uma coisa econômica. Então, diante do caos político e financeiro e religioso, porque tem mais uma, apostasia. Percebe que essa guerra, nós estamos falando de política, viu gente? É um caos político. Sabe onde é que nós estamos indo? Nessa direção. Você acha que vai ficar tudo bem? Ah, eu creio. Ótimo para você, mas a escatologia diz outra coisa. A revelação que Jesus deu para João diz outra coisa. Diz que vai ter caos político, guerras. Não sei se é civil, se é entre países, é guerras. Jesus fala nação contra nação, né? Mas vai ter guerras e alguém vai trazer a paz. Até que enfim acabou esse tormento. Mas estamos sem dinheiro, alguém trouxe economia no eixo. Cara, esse cara é bom, hein? Estudou aonde? Estudou na Univale, mas ele é bom, cara, top. Bota lá. Univale é excelente faculdade, não estou brincando não, é excelente faculdade. Só falei porque é perto da gente, né? É nossa faculdade. Então assim, estudou lá e não sei o quê, é um cara inteligentíssimo. E aí começa a ser adorado. E o terceiro, uma questão religiosa, uma apostasia. Tessalonicenses 2, 1, 3, olha o que vai dizer. Irmãos, o que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vinda do Senhor, segunda vinda e nossa reunião com Ele, arrebatamento, mesmo evento. A vinda do Senhor e arrebatamento é o mesmo evento. Não é antes, é no mesmo evento. A vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, ninguém de modo nenhum os engane, porque isso o quê? A vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. Isso não acontecerá sem que primeiro venha quem? Apostasia. Vem apostasia. Não vem avivamento, vem apostasia. E que seja revelado o homem da iniquidade. Quem é o homem da iniquidade? É o filho da perdição. Quem é o filho da perdição? Depois em Tessalonicenses ele vai descrever. É esse que se levanta contra tudo que é Deus, que tem a blasfêmia aqui, que vai falar palavras de blasfêmias contra o céu. É o anticristo. Então antes que Jesus não venha, antes que essas coisas aconteçam, são sinais aí, apostasia e aparecimento do anticristo. A apostasia será então uma crise religiosa, e nós estamos também caminhando para uma crise religiosa, onde a gente não pode nem mais pregar, não, ainda pode, né? Mas eu falo assim, muitas igrejas não pregam mais sobre assuntos como pecado, como arrependimento. Agora é muito mais light, agora a Bíblia ela é atualizada, agora você pode sim abortar, não tem problema, as relações homoafetivas ok, tudo bem, porque Deus é um Deus de amor, Deus de tolerância, e eles estão pregando um outro evangelho, e muita gente está seguindo você, seguindo ele. 2 Timóteo 4,3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Falar de trindade, falar de expiação, falar de escatologia, pastor, esse negócio é muito chato, é muito confuso, essas bestas aí de 10 cabeças, vamos falar aqui sobre como a gente pode ajudar o nosso irmão, como a gente pode ganhar dinheiro, como eu posso ter saúde, como o meu negócio pode ser bem sucedido, vamos falar sobre essas coisas, me explica aí os 10 passos para ficar bonito, magro e bem sucedido. Eu não sei nenhum deles, porque eu não sou nenhum deles, então você pediu para a pessoa errada. Então assim, é isso que eu quero ouvir, né? Essas coisas, eles não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, vão fazer o quê? Se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Eu quero o cara que faça, que eu sou a imagem do Senhor, que o mundo não me notou, mas Deus me notou, eu sou ouro de Ofir, eu quero ouvir essa palavra, e é eterno bebê no colo dos pastores, 50 anos de igreja, e quer ainda ficar no colinho, tomando um leitinho, chupando chupeta espiritual. Meu filho, você está com 50 anos na fé, você já tinha que estar reproduzindo filho, neto, bisneto na fé. Não fica assim, pastor, fala que eu sou importante, e mamando. Cresce pelo amor de Deus. O autor de Hebreus fala assim, olha, vamos agora deixar as coisas elementares da fé, prossigamos, né, e vamos agora avançar para coisas mais concretas, sólidas. Mas ainda fica lá.
Então vamos ter um caos político, um caos econômico, um caos religioso. Esse é o quadro, e aí ele aparece. O qual se opõe, está falando daquele, o filho da perdição, né, que nós estávamos lendo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, e é objeto de culto. Lembra que no meio da semana, ele vai agora ser adorado, e ele vai falar blasfêmias, diz Apocalipse, e ele vai se levantar, de acordo com Tessalonicenses, contra tudo que é divino, até mesmo falsos deuses, ele vai se levantar contra isso. E ele mesmo vai querer, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. E aí a gente tem, por isso que a gente tem um pouquinho daquele cada reino, né? Esse é um pouquinho de Nero, dos imperadores romanos que queriam ser como Deus, né? E é um pouquinho de Lúcifer também, foi à toa que é o anticristo. Hernandes Dias Lopes diz que o anticristo é a encarnação do próprio Satanás. Eu falei, uou, mas está aí. Só que acontece o seguinte, não são todos que vão adorá-lo, graças a Deus. Não são todos que vão se prostrar diante a besta, mesmo ele trazendo paz, trazendo condições econômicas melhores e trazendo uma nova proposta religiosa, talvez. Não são todos que vão adorá-lo. Verso 7 e 8 vai dizer assim: e ela será adorada por todos os habitantes da terra. Quem são esses todos os habitantes da terra? Não quer dizer todos, cada pessoa, mas quem são esses? Ele vai falar, aqueles que o quê? Que não, a minha tradução está um pouquinho diferente, aqui eu vou acabar, aqueles que não estão escritos, tem traduções diferentes aqui, gente, ó, porque eu cheguei aqui, ó, é um canto, eu só vou abrir um parênteses aqui, desculpa, aqui é um canto onde as traduções, elas não chegaram a um acordo. A maioria das traduções para o português, NVI, Revista e Corrigida, Revista e Atualizada, elas vão trazer uma versão assim, aqueles que não estão no escrito no livro da vida, certo? Do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Isso é o que diz. A NAA, Nova Almeida Atualizada, e algumas outras, eu acho que no Brasil eu só vi só a NAA, e as americanas, a NASB e algumas outras línguas, elas trazem assim, aqueles que não estavam escritos no livro da vida, antes da fundação do mundo não estavam escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto. Ele inverte essa posição, e aí tem essa questão, fui no original, e ainda dá discussão, aonde que cabe esse, antes da fundação do mundo, se é referente a Cristo que morreu antes da fundação do mundo, ou se é referente aos nomes que não foram escritos antes da fundação do mundo. É bem interessante esse debate, a gente pode um dia conversar mais sobre isso, mas o que acontece aqui, o que eu quero aqui, é isso aqui, ó, aqueles que não foram escritos no livro da vida, esses que não foram escritos, eles vão adorar a besta. Aquele que está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, esses não adorarão, esses não se prostrarão. Por quê? Porque eles são selados, comprados, é a igreja de Cristo. Seu nome está escrito no livro da vida e nada te apaga de lá. Ele está seguro, ele escreveu o seu nome lá, e você pertence a esse livro, que é o livro dos inscritos da salvação, e você está escrito lá. E esses que estão escritos não adorarão a besta. Agora aqueles que não estão escritos, diz o texto, esses sim adorarão. Todos os moradores da terra, aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, esses adorarão. Eu e você? Não. E aí consequentemente o que vai acontecer com a gente? O que aconteceu com os cristãos do primeiro século. Arena neles, né? Coliseu para eles, feras para eles. E aí termina nesse verso 9 e 10, que é a nossa aplicação dessa manhã. Se alguém tem ouvidos, ouça. O que agora você vai ouvir? Se alguém tiver de ir para o cativeiro, sabe o que vai acontecer? Para o cativeiro vai. Se alguém tiver que ser morto pela espada, você que não adora a besta, o que vai acontecer? Você vai ser morto. Cadê a tua vitória? Cadê a vitória em Cristo? Está no final do verso. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos.
Quero ver se você é fiel a Jesus. São nas pequenas coisas do dia a dia, mas vai chegar num ponto onde ela custa a tua própria vida. Quem é chamado para seguir a Jesus, é chamado para dar toda a sua vida a Ele. Não só o domingo, de manhã ou à noite, não só algumas horas de leitura bíblica durante a semana, é para dar toda a sua vida, ao ponto de você negar-se a si mesmo. E se você for para levar para o cativeiro, você vai para o cativeiro. Eu não me prostro diante da besta. Se for morrer pela espada, capricha na espada, porque eu não vou me prostrar diante a besta. A minha vitória é a minha perseverança e a fidelidade que eu vou demonstrar ao meu Senhor. Está preparado? Nós estamos aqui nessa preparação para o céu. Nós estamos aqui ouvindo, crescendo na fé, proclamando o Evangelho, para que a gente se encontre com o amado Redentor. Mas nessa caminhada, nessa jornada, tem uma grande tribulação ainda pela frente, onde nós vamos ser testados no nosso mais alto nível de comprometimento. Aí não é só se você vai para a igreja, prostra diante da besta, como os irmãos do primeiro século, acende o incenso ao imperador e diga: Ele é o Senhor. Não faço. Você vai para a arena, Policarpo, 84 anos, meu Senhor nunca fez mal nenhum a mim, como agora na minha velhice eu vou negá-lo? Foi queimado. Não pouparam nem os idosos. Está preparado para ter os seus bens confiscados? Por amor a Cristo? Adore a besta e você não terá nada confiscado. Está preparado? A gente junta tudo, vem tudo morar aqui, viu? Isso é uma benção. Só que vão confiscar aqui também. Não tem saída. A saída é a trombeta tocando. Essa é a nossa saída. A trombeta tocando, nosso Senhor vindo nos buscar. Só que você olha para esse texto e fala assim: cara, tá perdendo. Não está perdendo nada. Existe um trono, e Deus está nesse trono. A história não acabou, e eu vou terminar com esse versículo só, para que você não saia daqui assim, tão esquisito. Abre comigo, eu não volto mais para o Apocalipse. 2 Tessalonicenses 2,8. Abre lá comigo. E eu termino aqui. 2 Tessalonicenses 2,8. Esse não está na tela, tá? Isso é para você abrir lá e lembrar onde é que está Tessalonicenses. Opa, achei, graças a Deus. 2:8. Olha o que diz. Está pronto? 2 Tessalonicenses 2:8. Segura lá, olha só. Calma. Diz assim. Estou ouvindo ainda umas páginas, segura aí, quero que todo mundo chegue aí. 2 Tessalonicenses 2:8. E então será revelado o iníquo. 2 Tessalonicenses sobre o anticristo, está falando sobre o aparecimento dele, vai ser revelado o iníquo, essa besta, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Aleluia! Cara, o maior déspota desse mundo, que odeia a igreja, que pode mandar a gente para baixo da terra, que pode acabar com os nossos bens, que pode dizimar as nossas famílias, destruir nossas igrejas. Um sopro da boca do nosso Redentor vai acabar com ele. A história diz, na segunda vinda, Apocalipse 19, fala assim, que ele vai vir e vai destruir o anticristo e o falso profeta. Essas duas armas de Satanás contra a igreja, com o sopro da sua boca. Quem está no comando? Deus. Quem vai vencer? Cristo. Só que você vai ter a honra de não, como diz Paulo, de não só crer nele, mas também de padecer por ele. A honra de padecer por ele. Negue teu Salvador, diga: o anticristo, a besta é o Senhor. Você vai escolher macho, traz um machado que já é o mais pesadão e acaba logo esse negócio. Porque meus olhos olham para o Senhor e eu o vejo num alto e sublime trono. A Ele seja a glória, e meus joelhos se prostram somente diante dEle, porque Ele é completamente o oposto do anticristo. E essa música, quando a gente canta, quando nós cantamos que nós preparamos a mesa, a casa, perfumamos ela toda, é lindíssima, né? Fala, eu ouço, Ele é tão manso, Ele é tão sábio, esse é o nosso Salvador. O anticristo é o oposto, Ele é o anticristo, é o oposto. E aí, cada vez que eu olho o anticristo, mais eu vejo como maravilhoso é o nosso Redentor. E Jesus, eu vou continuar preparando a casa, a mesa,
perfumar ela toda, porque eu não vou me prostrar diante a besta, não vou me prostrar diante o seu sistema, o seu reino, não vou aceitar isso. Estou aguardando o Senhor, e quando o Senhor vier, a minha alegria finalmente, a libertação será completa. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Semana que vem nós continuamos com o falso profeta, para fechar esse assunto, mas eu quero convidar você a orar agora, a preparar seu coração. Eu sei, você é um guerreiro de Deus, você é um homem, uma mulher que ama ao Senhor, mas que vai preparando o seu coração. Tempos difíceis virão, mas isso só mostra que a nossa redenção está próxima. Não fique preocupado, desanimado, assustado. Saiba que a redenção está próxima. O céu é real, a segunda vinda se aproxima a cada dia. Nós estamos vendo os elementos, esse mundo caminhando para esse caos, toda essa situação que nós estamos vivendo, caos político, caos econômico, apostasia. Confie no Senhor. E eu queria pedir então que nessa oração, você fizesse oração cantando essa canção de adoração ao Senhor, de reconhecimento, olhar para Ele e falar como Ele é completamente o oposto, né? Ele não é essa besta, essa fera, esse ódio. Seu olhar é doce, suas palavras trazem aconchego e conforto ao coração. Ele é tão manso. Eu vou preparar minha casa, vou perfumar ela todinha mesmo, todinha para o meu Redentor, e dele eu não largo, dele eu não vou negar. Aquele que estiver para o cativeiro, que vá. Aquele que estiver a experimentar a morte, que experimente. Aí está a perseverança e a fidelidade dos santos. Toda a tua vida é Cristo. E se você nessa manhã não entregou tua vida ainda a Cristo, é para isso que eu estou desafiando você. Entregar a vida a Cristo, toda a vida, nem que custe a morte, vale a pena morrer por Cristo, porque o prêmio é muito maior do que a própria vida, é muito mais valioso que os bens desse mundo, do que as posições sociais. Cristo, Ele é mais importante e melhor do que tudo que você pode imaginar. E por mais que você só veja em parte agora, um dia seus olhos vão abrir, quando Ele partir o pão, seus olhos vão abrir, e você vai ver quem Ele é, e todo esse mundo vai parecer nada diante dos seus pés. Então é esse Jesus que nós estamos pregando para você, que merece toda a vida e requer toda a vida. Você quer entregar a tua vida a Cristo Jesus essa manhã, onde você estiver, confesse o seu pecado, diz: Deus me perdoe pelos meus pecados, Jesus, entra na minha vida, vou te seguir, vou te obedecer.